Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma conversa focada aqui no nosso espaço. Hoje a gente mergulha num texto, assim, bem intenso, né? O Anticristo, do Friedrich Nietzsche. Olá, é isso mesmo, um texto famoso pela contundência. Exato. A gente vai usar uns trechos da tradução do Arthur Mourão para tentar entender melhor a crítica que o Nietzsche faz ao cristianismo, né? Uma crítica que é conhecida por ser demolidora. Sim, nosso objetivo aqui não é concordar ou discordar do Nietzsche, é mais entender os argumentos dele, como ele via a origem do cristianismo, o impacto na cultura, figuras como Jesus, Paulo, um vespeiro, né? Totalmente. E o próprio Mourão, na introdução, já avisa. Ele fala que é um dos ataques mais violentos e cheios de ironia da história ocidental. Uma coisa que o Mourão aponta e que eu acho bem interessante é uma certa ambiguidade. É verdade. Ele fala de uma hostilidade óbvia, claro, principalmente contra a igreja, a instituição, mas talvez uma admiração escondida pelo ideal cristão lá do comecinho, sabe? Antes de virar, bom, o que virou. E isso abre porta para várias leituras, né? Muitas. O Jaspers, por exemplo, sugeriu uma coisa curiosa, que a luta do Nietzsche contra o cristianismo vinha, na verdade, de impulsos cristãos, só que levados ao extremo, né? Tipo, uma exigência moral tão pura que acaba se voltando contra a própria fonte. Que doideira. E o Mourão também fala de uns conceitos-chave que a gente vai ver no texto. Um deles é a tal da genealogia. Fundamental. A genealogia para Nietzsche é essa investigação da origem dos valores. Ele não aceita de cara, ele pergunta: isso aqui veio de onde? Quem inventou? Serviu para quê? É uma suspeita radical, assim. Isso leva a outro conceito que ele usa muito, né? A decadência. Exatamente. E decadence, para ele, não é só tipo declínio. É mais uma corrupção dos instintos, sabe? Uma preferência pelo que enfraquece a vida. E ele vai dizer que muitos valores que a gente acha o máximo são, na verdade, valores de décadas. E essa crítica não fica só na religião, né? Ele via essa decadência em mais lugares. Ah, com certeza. O cristianismo, para ele, era um sintoma forte e também um motor disso, mas ele via essa mesma negação da vida, essa dificuldade de dizer sim para a existência como ela é, sabe? Via isso na ciência positivista, em outras morais, tipo a do Schopenhauer, que era ateu, e até na política, na democracia, no socialismo. É um diagnóstico bem amplo da cultura moderna, um verdadeiro ajuste de contas. Entendi. Então, entrando mais no texto mesmo, como é que o Nietzsche se apresenta ali no começo? Ele começa se colocando numa posição bem à parte. Ele diz: somos hiperbóreos. Tipo, gente que vive além do comum, buscando uma felicidade própria, longe da modernidade doente, que para ele era medíocre e covarde. E o que seria essa felicidade para ele? O que é bom? Aí vem a virada total, né? Bom é o que aumenta o sentimento de poder, a vontade de poder, o poder mesmo. Mal é o que vem da fraqueza. Nossa! E felicidade não é paz, não é sossego. É sentir que o poder está crescendo, que você superou um obstáculo. É querer mais poder, é tensão. É o que ele chama de virtude. Lembrando o Renascimento, né? A excelência, a força, sem esse verniz moral judaico-cristão. E isso leva direto para aquela frase terrível, né? Os fracos e os falhados devem perecer, e há mesmo que ajudá-los a desaparecer. É muito chocante ler isso. É uma das partes mais duras, sem dúvida. Na lógica interna dele, a compaixão que preserva o que já está fraco, decadente, vai contra o impulso da vida, que seria crescer, superar, afirmar o poder. Então a compaixão cristã seria o problema central. Para ele, sim. A compaixão por todos os falhados e fracos seria o vício número 1, porque ela conserva a fraqueza e impede que o tipo superior, como ele chama, possa florescer. Ele não acreditava em progresso linear. Para ele, um homem moderno podia valer menos que um da Renascença, por exemplo. Entendi. Então ele opõe esse tipo superior, o tal ultra-homem, que seria raro, um acaso feliz, mas temido, ao tipo que o cristianismo teria criado, o animal doméstico, a res gregária, o doente animal humano, o cristão. Pesado. Muito pesado. Ele acusa o cristianismo de pegar os instintos desse tipo superior e transformar em pecado, em mal.
e de ter corrompido até a razão de gente brilhante, tipo Pascal. Mas a corrupção para Nietzsche não vinha do pecado original, vinha da própria doutrina cristã que enfraquecia os instintos, a tal decadence. E como a vida se opõe a isso, então, na visão dele? A vida para Nietzsche é instinto de crescer, de acumular força, de poder. Onde falta essa vontade de poder, o que tem é degeneração. Por isso ele achava que os valores mais altos da época dele eram nihilistas, negavam a vida. E a compaixão entra aí como? Como a prática do nihilismo, porque ela gasta energia vital à toa, conserva a fraqueza e ainda aponta para um nada, disfarçado de céu, além, essas coisas. E essa crítica chega até no conceito de Deus? Chega assim. Ele diz que um povo forte projeta a própria força no seu Deus. A religião seria tipo um jeito de agradecer a si mesmo. Interessante. Mas quando o povo enfraquece, o Deus também fica fraco. Fica bonzinho, moralista, falando de paz de alma. Esse seria o Deus da decadência. Então aquela ideia comum de que o Deus de Israel evoluiu para um Deus cristão universal super bom, para ele não é progresso. De jeito nenhum. É degeneração pura. Um Deus que perde os atributos de poder, de orgulho, até a capacidade de ficar bravo ou se vingar. Vira um Deus castrado, sabe? Pálido, metafísico, quase uma ideia. A ruína de um Deus, ele escreve. Para ele, o conceito cristão de Deus, Deus dos doentes, Deus como arana, era o fundo do poço dessa corrupção. Era a divinização do nada, do ódio à vida. Nossa, ele faz uma comparação que chama atenção também com o budismo. Ele achava o budismo melhor que o cristianismo? Ora, em alguns pontos, sim. Embora ele ainda veja o budismo como uma religião de decadência e nihilista, porque também busca parar o sofrimento negando certas coisas. Ele acha o budismo mais realista, mais frio, mais honesto talvez. O budismo vem depois da filosofia. Não precisa de um Deus pessoal. Foca no sofrimento em si, não no pecado. E ele descreve uma espécie de higiene budista para lidar com a sensibilidade exagerada e o cansaço espiritual das castas mais altas lá na Índia. Que tipo de higiene seria essa? Coisas bem práticas, na verdade. Viver ao ar livre, cuidar da dieta, controlar as emoções, focar em pensamentos calmos, a bondade como algo saudável, sem aquela coisa de oração obrigatória, sem culpa. O objetivo é a calma, o silêncio. Bem diferente do cristianismo que ele descreve. Completamente diferente. O cristianismo, segundo ele, foca nos instintos dos oprimidos, na culpa, na emoção exagerada diante de um Deus todo-poderoso, no desprezo pelo corpo, no ódio a quem é diferente, até numa dieta que deixaria a pessoa mais mórbida. Ele fala também que o cristianismo teve que ficar meio bárbaro para conseguir converter os europeus, que eram mais vigorosos, não estavam cansados como os indianos. Exato. Precisou incorporar coisa de bárbaro mesmo. Sacrifício, sangue, pompa, tortura. E a estratégia para Nietzsche foi adoecer esses povos para poder dominar. O enfraquecimento como método. O budismo seria para civilizações já no fim, cansadas. O cristianismo encontra a barbárie e, de certa forma, a recria ou a mantém. E a questão da fé contra a verdade, como ele aborda isso? Aí ele acusa o cristianismo de ter uma habilidade muito específica, não se importar se algo é verdade ou não, desde que as pessoas acreditem que é verdade. A fé vira mais importante que o fato. Entendi. A esperança no além vira um tipo de estimulante para aguentar a vida aqui, coisa que ele desprezava. E aquela prova de força famosa, a fé salva, então ela é verdadeira, ele ridiculariza. Diz que a salvação é só promessa, não tem prova. E a própria sensação de felicidade, de beatitude, não prova nada. Talvez prove o contrário, para ele. Ele chega a fazer uma ligação entre fé e doença mental? Sim, bem direto. Sugere que aqueles estados místicos são tipo epilepsia, que a igreja canonizou um monte de loucos ou impostores. Ele argumenta que o sistema da igreja precisa da doença, do pecado, para se manter no poder. O religioso típico seria um decadente. E os mártires? Para ele, mártir não prova a verdade de nada, só mostra que a pessoa tinha uma convicção muito forte. E convicção para Nietzsche é tipo uma prisão mental, uma necessidade de quem é fraco.
Ele até pergunta se existe mesmo diferença entre convicção e mentira, Nossa, sugerindo que muita convicção nasce de auto-engano, daquela santa mentira usada para justificar o poder, principalmente o dos sacerdotes. isso tudo leva para a análise que ele faz da origem judaico-cristã, né? Como ele conecta as duas coisas. Esse é um ponto central e bem polêmico. Ele não vê o cristianismo como algo contra o judaísmo, mas como a consequência lógica dele. A salvação vem dos judeus. Ele até cita, com ironia. Ele até admira a capacidade de sobrevivência do povo judeu, mas diz que, para sobreviver, eles tiveram que abraçar os instintos de decadence e fazer uma falsificação total dos valores naturais. Aí entra a famosa moral do ressentimento. Exatamente. O ressentimento, que é tipo um ressentimento, um rancor, uma inveja impotente do fraco contra o forte. Essa moral nasceria do não à vida que cresce, da inversão, onde o que era bom, forte, nobre, vira mal, e o que era ruim, fraco, humilde, vira bom. E o sacerdote judeu seria o cara por trás disso. Ele descreve um processo histórico. Sim, ele traça uns estágios em Israel. Primeiro, uma relação natural com Deus, Yahvé expressando poder. Depois, com o declínio, Yahvé vira um Deus que exige coisas, instrumento dos sacerdotes. Felicidade vira prêmio, desgraça vira castigo pelo pecado. Aí vem a falsificação da história para encaixar nessa lógica de culpa e recompensa, a invenção da ordem moral do mundo e, por fim, a centralidade total do sacerdote, que define o pecado e vive dele. E Jesus, onde ele se encaixa nisso tudo? Não seria uma quebra? A visão do Nietzsche sobre Jesus é muito peculiar. Ele não vê Jesus como o fundador da igreja, mas quase o contrário. Um santo anarquista. Alguém com um instinto que o fez negar a hierarquia sacerdotal judaica, chamar os excluídos, os chandala, os párias, para uma resistência passiva. E que morreu como um criminoso político não pagando pelos pecados dos outros. E a psicologia dele? Ele descreve Jesus como alguém de sensibilidade extrema. Um ódio instintivo da realidade dura. Uma fuga para o interior, para o reino de Deus dentro de vós. Alguém avesso a fórmulas, a instituições. Mas os evangelhos não mostram bem isso. Nietzsche diria que os evangelhos já são a distorção. Que os discípulos não entenderam a mensagem original. Que para ele era uma prática de vida não resistir, amar a todos, buscar a felicidade aqui e agora, e não uma fé ou doutrina. Entendi. A morte na cruz seria, então, a demonstração final dessa prática, a liberdade total do ressentimento. Mas os discípulos, por não entenderem e por vingança, teriam reinterpretado tudo. E aí que entra a figura de Paulo, né? Paulo. Para o Nietzsche, ele é o gênio do ódio. O verdadeiro fundador do cristianismo que a gente conhece, o desangelista, como ele chama. Teria apagado a vida e a prática original de Jesus, falsificado a história, inventado a teologia da redenção pelo sangue e focado tudo na mentira da ressurreição e da imortalidade como prêmio. E por quê? Qual seria o motivo? Para Nietzsche, era pura vontade de poder. Usar a fé para dominar as pessoas. Ele diz que os próprios evangelhos já mostram essa corrupção, essa arte de mentir santamente. A única figura que ele salva ali, com uma ironia respeitosa, é Pilatos, com aquele ceticismo romano, que é a verdade. Falando em verdade, Nietzsche também bate muito na tecla da oposição entre cristianismo e ciência. Bate muito, ele vê a fé como um bloqueio para a ciência, uma mentira a todo custo. Ele lê a história da árvore do conhecimento lá no Gênesis como o medo que o sacerdote tem da ciência, porque a ciência iguala o homem a Deus e tira o poder do sacerdote. Faz sentido na lógica dele. E a própria ideia de infelicidade, de culpa, de pecado, seria uma invenção sacerdotal para lutar contra o pensamento livre, contra a busca das causas naturais das coisas. Tipo, o homem não deve pensar. Ele compara isso com a ordem social de outras culturas, né? Sim, ele faz um contraste bem forte com o código de Manu, lá da Índia. Ele vê Manu como uma tentativa, ainda que baseada em santas mentiras, tipo revelação, tradição, de organizar a sociedade de um jeito hierárquico, que ele acha natural. Uma sociedade de castas. Isso. Onde cada grupo tem sua função, sua felicidade, os intelectuais no topo,
os guerreiros protegendo, a maioria trabalhando na base. A desigualdade para ele seria a condição para ter direitos e privilégios. Ele detona as ideias de direitos iguais do socialismo, do anarquismo, do próprio cristianismo, dizendo que isso vem da inveja, do ressentimento. E qual é o veredito final dele sobre o impacto do cristianismo na cultura ocidental? Demolidor. Acusa o cristianismo de ser o vampiro do Império Romano, de ter destruído a maior organização que o mundo tinha visto, não na luta aberta, mas minando por dentro com essa moral do ressentimento. Nossa, vampiro! Pesado, né? Ele lamenta também a destruição da cultura islâmica na Espanha pelas cruzadas. Vê a Renascença como uma chance de ouro, uma tentativa de trazer de volta valores nobres, de transmutar os valores cristãos, que teria sido perdida. Exato. Abortada por Lutero e a Reforma Protestante. Ele via Lutero como um monge recalcado, agindo por vingança de sacerdote infeliz, que acabou restaurando a doença cristã bem quando ela podia ter sido superada em Roma. Então a condenação é total mesmo. Absoluta. Cristianismo como a maior corrupção que se pode imaginar, que inverteu tudo, fez o valor virar não valor, a verdade virar mentira, a saúde virar doença. Um parasita que vive da miséria humana, do verme do pecado, e que nega a realidade em nome de um além inventado. A cruz, para ele, vira o símbolo da conspiração contra tudo que é bom na vida. Saúde, beleza, coragem, espírito, bondade. Contra a própria vida. Ele encerra com palavras muito fortes mesmo. A única grande calamidade, a única grande depravação interior, a única nódoa imortal da humanidade. E ainda propõe um novo calendário começando ali. Transmutação de todos os valores. E para fechar com chave de ouro, ainda tem a lei contra o cristianismo, no final, que é o cúmulo da condenação. Trata o sacerdote como criminoso, a prática religiosa como um atentado. É o auge da revolta dele. Uau! Bom, então fizemos um percurso bem intenso por essa crítica implacável do Nietzsche ao cristianismo no anticristo, né? Vimos como ele o via como sintoma e causa da tal decadence, uma moral nascida do ressentimento que nega a vida, baseada em falsificações históricas e psicológicas. Culminando em Paulo, que teria distorcido a mensagem original de Jesus, que para Nietzsche era mais uma prática de vida. Exato. E tudo isso em oposição radical aos valores nobres e à afirmação da vida. Sem dúvida. É um pensamento que, choca, provoca muito e continua desafiando, né? Nossas ideias sobre moral, religião, história, o sentido da vida. Levanta perguntas bem desconfortáveis sobre a base da nossa cultura, sobre poder e verdade e sobre o que significa realmente dizer sim à vida. É um convite para a gente pensar criticamente, mesmo que a gente discorde totalmente dele. Com certeza. E para a gente terminar, fica uma provocação inspirada nisso tudo. Se o Nietzsche via essas santas mentiras e a vontade de poder por trás das instituições e valores do tempo dele, como será que a gente pode usar essa lente crítica hoje? Que narrativas que dominam, que valores que parecem tão certos da nossa sociedade poderiam ser, na verdade, construções, talvez até santas mentiras modernas, servindo a certos interesses de poder. Fica aí a reflexão para todo mundo. Obrigada pela companhia nessa conversa profunda. Valeu.